eu sou a Luli, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no YouTube do Canal Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas de roteiro. Se você quer ser roteirista, da onde você começa, o que você tem que ler, o que você tem que entender pra fazer com que a sua história tenha pé e cabeça. Mas eu quero deixar claro que não existe um jeito errado de fazer roteiro. Você pode fazer o roteiro do jeito que você quiser, você pode não respeitar nenhum desses modelos que eu tô mostrando aqui, mas o ideal é que pra você corromper essas regras, você já conheça elas e quebra essas regras com motivo, sabendo por que é que você quer quebrar. Então, se liga aí que eu fiz uma pesquisa dos modelos de roteiro mais comuns, que se repetem inclusive em peças de teatro e tal, não é só de cinema. Então aqui você pode escolher qual que tem mais a ver com a história que você quer contar. O primeiro de todos é A Jornada do Herói, ou Monomito. Foi escrito pelo Joseph Campbell e eu já fiz um vídeo no meu canal que se chama O que é a Jornada do Herói. E nesse vídeo eu expliquei um pouco melhor e tal, mas basicamente são 12 passos que todas as histórias meio que seguem, não é só de roteiro, de cinema e tal, você pode até olhar em livros, que isso é meio que um modelo de contar histórias. Então você estabelece um mundo comum, se uma ruptura desse mundo comum, chamado para aventura, recusa do chamado, são 12 etapas que tem vários diagramas na internet, eu vou deixar linkado um aqui que eu gostei bastante, que é bem simples. Você vai ter vários obstáculos e você vai ter o ápice, tudo parecia bem e daí o herói perde aquilo, então ele volta com o Elixir, que é quase como se fosse um presente dos deuses, uma ressurreição, e ele retorna ao novo mundo comum. É o mundo que ele estava antes, modificado, ou é uma nova situação. Então você pode olhar isso em praticamente todas as histórias que você conhece. Na minha primeira aula de cinema, o professor mostrou Shrek pra gente entender isso, porque Shrek é muito básico e simples de entender. É o monstro no pântano, que tem o pântano invadido por várias criaturas mágicas, ele quer a paz dele, então ele vai até o rei pra pedir pra eles tirarem a galera de lá, e o rei fala, não, você precisa... Na verdade é o Lord Farquaad. O Lord Farquaad fala assim, você que vai tirar aquela princesa lá da torre pra mim, e daí eu me livro das criaturas mágicas pra você. Então, uma coisa que o ogro achava que seria simples, o Shrek vai ter que fazer um obstáculo, e daí o que ele achava que ele queria, que era a paz dele no pântano, já não é mais, porque ele se apaixona pela princesa, etc, etc. Spoiler de um filme de 2001, né? Mas tudo bem. Então, acho que é uma lição de casa legal pra você analisar, especialmente filmes infanto-juvenis que tendem a ter uma narrativa mais clássica, mais simplificada. Então você pode identificar cada um desses momentos de acordo com a jornada do herói que o Joseph Campbell escreveu. Depois de você ter dominado o monomito, a jornada do herói, você também pode se interessar pelo Memorando de Vogler. Escrito pelo Christopher Vogler, ele era um dos executivos no Walt Disney Studios numa época em que os desenhos da Disney não estavam dando tão certo em termos de bilheteria. Então ele escreveu um memorando de várias páginas, meio que simplificando o teorema do Joseph Campbell e fez meio que um passo a passo, inclusive para os desenhos e os roteiristas, os animadores e tal, eles se encontrarem na essência de cada personagem. Alguns personagens não estavam muito claros se eles seriam mentores, se eles seriam vilões, se eles seriam sidekicks ou se eles seriam o principal. Então ele fez uma coisa assim, bem um esquemazinho pra quem não conhecia os 12 passos da jornada do herói, pra que a galera do Walt Disney Studios pudesse meio que se reestruturar. E tem alguns artigos bem legais que mostram a aplicação do Memorando de Vogler, não apenas nos filmes da Disney, mas eu também encontrei um que mostra dentro de Laranja Mecânica. Então você pode adaptar isso, apesar de ser uma coisa criada por um executivo da Disney, a muitas e muitas histórias do cinema. Me fala aqui embaixo nos comentários se você quer um vídeo mais destrinchado sobre o Memorando de Vogler, falando mais sobre personagens, porque daí a gente pode fazer, tipo, um perfil de cada tipo de personagem no cinema e tal. Se você se interessa por isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Saindo um pouco desse esquema do Joseph Campbell, a gente tem o esquema quinário, que foi escrito pelo Gustav Freytag. A origem disso foi uma teoria do Horácio, lá na Grécia Antiga, ou é Roma Antiga? O filósofo antigo, Horácio, ele falou que todas as boas peças tinham 5 atos, só que ele não destrinchou muito bem isso. Então, no filme dele, que é Technique des Dramas, do Gustav Freytag, ele destrincha um pouco isso e faz meio que um modelo, e esse esquema quinário também é conhecido como pirâmide de Freytag. Mas calma, não é esquema de pirâmide, não tô aqui pra te oferecer pra entrar pra esse negócio que é uma oportunidade incrível. Esse negócio aqui realmente é uma oportunidade incrível, mas
não envolve dinheiro, por isso que é realmente uma oportunidade incrível. Pra você ter a pirâmide de Freytag, você tem o primeiro ato, que é a introdução, o segundo ato, que é a elevação da narrativa, o terceiro ato, que é o ápice, o clímax da história. Aí aqui você tem o declínio da ação e no final você tem o desenlace ou denouement. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a pirâmide de Freytag. Então você pode analisar se a sua história cabe dentro desse ensaio de 5 atos. É bem difícil você ver assim, coisas que falam sobre esse esquema de 5 atos, porque o mais comum mesmo é o próximo que eu vou falar, o último dessa lista. Mas é óbvio que cada história merece ser contada de um jeito e também não existe um jeito certo de contar a história. Existem infinitos jeitos. Então você pode encontrar uma maneira de adaptar a sua história para a pirâmide de Freytag e às vezes você pode até encontrar uma maneira mais interessante de contar a sua história usando esse esquema de 5 atos. Por último, um dos escritores mais importantes para quem quer escrever roteiro de cinema é o Sid Field. Esse aqui é o livro que ele escreveu, o Manual do Roteiro, e ele analisou 2.000 roteiros numa época que ele estava trabalhando numa produtora e ele notou que muitos deles careciam de uma separação clara da estrutura. Então ele fez esse livro, que é um manual mesmo, e ele destrincha, explica e dá exemplos de filmes reais que ele estava envolvido, que ele analisou o roteiro e tal, e alguns outros que ele não estava tão próximo, mas é muito legal porque ele é bem simples e é um livro fácil de encontrar, ele não é muito grosso, então você consegue matar ele rápido. Eu paguei acho que 40 e poucos reais, então, e você com certeza encontra a teoria dele na internet de graça, isso que é o mais importante. Você não precisa ler o livro inteiro para entender qual que é a ideia dele dos 3 atos. Aqui, logo na página 3, a gente já tem a separação do que são esses 3 atos do Sid Field. O primeiro ato é o início, o segundo ato é a confrontação, o terceiro ato é a resolução e cada um deles tem mais ou menos. O primeiro ato tem 25% da sua história e o terceiro ato também tem 25%. E o segundo ato, que é o mais gordinho, vai ser metade do seu roteiro. Dentro do manual de roteiro tem muita coisa para você aprender que não seja só a estrutura de 3 atos, como por exemplo, cada página de roteiro é mais ou menos 1 minuto do seu filme. Pode ser mais texto, pode ser mais ação, mas em média se usa isso. Então um filme de 120 minutos vai ter 120 páginas. Por isso que ele parte desse pressuposto. Até a página 30 você vai ter o primeiro ato, depois até a página 90 você tem a confrontação e até a página 120 você vai ter a resolução. E ele destrincha um pouco de como você vai fazer a evolução de um ato para o outro. E foi aí que ele criou um negócio chamado ponto de virada. O ponto de virada é as coisas que marcam no roteiro, e o nome em inglês é plot point, porque plot pode ser tipo intriga, pode ser trama, mas ponto de virada é um nome muito legal porque ele pega uma ação que tá indo numa direção e ele engancha para que ela vá em outra direção. Então, se você for pensar, a estrutura de 5 atos do Freytag é muito parecida com a estrutura de 3 atos do Sid Field, porque enquanto você tem uma pirâmide que exemplifica esses 3 atos, o Sid Field ele criou os 3 atos e 2 coisas especiais no meio deles. Então é quase como se fosse a pirâmide, né? Enfim, você vai ter um ponto de virada entre o primeiro e o segundo ato, e você vai ter outro ponto de virada entre o segundo e o terceiro ato. Esses são os momentos em que você acha que tá dando tudo certo, e daí o ponto de virada faz você ver que não era exatamente aquilo que o seu herói estava esperando, ele vai ser reencaminhado para outro departamento da história dele. E ele ainda fala também de uma coisa chamada alavanca, que é mais ou menos o fundo do poço, que tá em torno da página 50, que é quando as coisas elas parecem que estão indo bem, parece que estão indo bem e de repente dá tudo errado. A maioria dos filmes, especialmente os de narrativa clássica, vocês vão encontrar tem esse fundo do poço, e essa alavanca é justamente o que faz o herói surgir novamente mais forte, mais motivado, tendo certeza de que é aquilo que ele quer. Enfim, resumidamente temos o monomito, que é a jornada do herói do Joseph Campbell, temos o memorando de Vogler, que é uma simplificação do Joseph Klimber. Temos o Memorando de Vogler, que é uma simplificação do Joseph Campbell. Temos a Pirâmide de Freytag e, por último, a estrutura de 3 atos do Sid Field. Essas estruturas, elas são basicamente para fazer um roteiro. E presta atenção que isso é uma forma e não uma fórmula. Então, assim, uma forma quer dizer, é quase como se fosse uma forma para fazer um bolo. Mas você pode fazer um bolo de chocolate, você pode fazer um bolo de morango, um bolo de baunilha, bolo de cenoura, talvez esteja com fome agora. Enfim, você pode fazer o bolo que você quiser, você pode fazer uma torta, pode fazer uma coisa salgada, pode fazer o que você quiser dentro dessa forma. A forma dá
o formato, dá a forma pro seu bolo, mas ela não vai ditar o que é aquilo. Então, não é uma fórmula de roteiro, é uma forma. Você vai encaixar ele dentro dessa estrutura de atos, ou de pirâmide, ou de 12 passos, e dessa maneira você vai conseguir fazer com que a história capte a atenção do seu espectador e faça com que ele entenda sobre o que é aquilo e tenha vontade de ficar até o final. Já percebeu que tem alguns livros ou alguns filmes que você começa e assim, não consegue engatar e você acaba dispensando, sabe? Porque se o filme não te encanta até 10 minutos dele, ou se o livro também não te pega em, sei lá, 10% ou 5% das páginas dele, você não vai gostar daquilo, sabe? Ele tem que te pegar logo de cara. E eu tenho essa teoria, inclusive, pra vídeos do YouTube. Se você tem um vídeo do YouTube que em 30 segundos ele não te mostrou mais ou menos o que é, você meio que vai desistir, né? Então, dependendo do nível de comprometimento, tipo, o vídeo do YouTube é só apertar o xizinho pra sair. A sala de cinema, pô, você comprou ingresso, comprou pipoca, pô, vai ter que levantar, pedir licença e tal. Então, tem coisas que fazem com que você fique mais preso ou não pela estrutura social e vergonha que você tem de abandonar aquela obra. Mas tenha em mente isso quando você for escrever o seu roteiro. Tenta entregar um pouquinho do que vai ser aquela história dentro dos 10 primeiros minutos ou de 10% do seu roteiro. Ah, claro que eu não podia deixar de falar que se você é um assíduo fã de cinema cult, você pode perceber que tem muito cinema que não se encaixa dentro dessa estrutura de 5 atos, de 3 atos, de 12 passos. Os filmes da novela vaga eram assim, tem muitos filmes que suprimem o terceiro ato ou suprimem o primeiro ato. Isso é uma coisa assim bem ousada de se fazer. Até o próprio David Lynch também abandona essas regras, mas você tem que entender, assim, você enquanto roteirista ou enquanto realizador, você tem que entender essas regras para daí poder dizer, eu não quero usar essa regra por causa disso. Se você é só um estudante do Enem que não bota ponto na redação, você vai levar um 0. Mas se você é o José Saramago e não bota ponto, aí você é premiado, porque você sabe a regra, mas você escolheu não segui-la. Então faça isso, experimente contar a sua história dentro de cada uma dessas estruturas e só depois resolva abandoná-las, porque daí você pode encontrar uma maneira mais interessante de contar a sua história, ou quem sabe você vai descobrir que dentro dessa forma você consegue acentuar ou atenuar coisas que você não tinha passado antes. E se você tem interesse em escrever novela ou série, a estrutura de roteiros ainda é um pouquinho diferente, porque normalmente ela segue a história de uma pessoa, que é a jornada do herói. Mesmo que ele não seja herói, mesmo que ele seja anti-herói, a gente tem meio que uma pessoa principal, né? Um personagem principal. Quando você tem novelas, você tem muitos núcleos, e minisséries também são assim. Então, o filme ele é um pouco mais linear. A novela, apesar dela também seguir uma cadência natural de acontecimentos, muitas vezes você deixa um cliffhanger aqui, depois outro ali, porque você tem vários núcleos. Então, tipo, esse núcleo agora tá no ápice, aí no próximo vai ser o outro. E tudo vai indo, assim, é um gráfico bem complicado para que no final todo mundo chegue no clímax e na resolução da ação. Ah, e pode ser que você ainda tenha a seguinte pergunta: e o final? Como é que eu faço meu final? Meu final precisa ser feliz? Meu final precisa ser triste? O Sid Field fala no livro dele que final é diferente de resolução. Então, a resolução do seu filme pode ser uma resolução triste ou uma resolução feliz. Eu tive uma professora de roteiro que o que ela falava era que o mais importante é que o roteiro faça sentido. Porque muitas vezes a gente quer um final feliz porque a gente estava torcendo por aquela pessoa, mas se aquilo não faz sentido, tipo, se o filme inteiro a pessoa ficou levando fora da namorada, da ex-namorada, não faz sentido eles dois terminarem juntos no final, sabe? Por mais que a gente quisesse aquilo, porque a gente gosta daqueles personagens. Então você tem que ter clareza de saber qual que é o final, a resolução que faz sentido. E, segundo o Sid Field, o fim do filme não é a resolução, porque o fim é a última cena, é a última coisa que você mostra no filme. A resolução não necessariamente é o fim do filme. Bom, falei muito, são muitas estruturas diferentes de roteiro, muitos modelos muito interessantes para você estudar, pesquisar. Tem vários links interessantes aqui na descrição. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube do Canal Brasil. Todas as quartas-feiras eu tô aqui. E semana que vem é uma semana muito especial. Teremos o Dia da Consciência Negra, uma entrevista super especial aqui no canal. Não vou contar quem foi. Semana que vem você vê, volta aqui e dá uma olhadinha quem é. Não esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo se você já escreveu um roteiro, se você tiver alguma pergunta. Eu tô de olho aqui nos comentários pra responder o que vocês me mandarem. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo de hoje e até semana que vem. Tchau!
Você sempre quis escrever roteiros para cinema? Para curtas, para longas? Aqui no vídeo do YouTube do Canal Brasil, eu mostrei um pouco das estruturas diferentes de roteiro, o que é a Jornada do Herói, a Pirâmide do Freitag e, é claro, os 3 atos do Sid Field. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre o roteiro, corre lá no YouTube do Canal Brasil que eu falei várias coisas muito interessantes para você, ó, pegar o seu computador e começar, ó, escrever. Vamos tirar essa ideia daqui, botar no papel, pra quem sabe ela ganhe as telas do mundo. Corre lá! E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.